Falando em conflito, falando em ano eleitoral, em interesses internos, vamos falar sobre a Venezuela, que a gente viu recentemente o ditador venezuelano Nicolás Maduro fazer um plebiscito com aquilo, talvez um dos poucos assuntos que une o povo venezuelano, a ideia da anexação do território da Guiana. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que enviou mais de 5.600 militares para exercícios em resposta à provocação e à ameaça britânica. O Reino Unido enviou um navio de guerra à Guiana em meio a uma disputa territorial pelo território de Essequibo. A embarcação chega amanhã e deve ficar pelo menos uma semana no país para exercícios de defesa em mar aberto. O governo venezuelano pediu à Guiana que tome ações para a retirada do navio e que se abstenha de envolver potências militares na disputa. E aí, Bellucci, como que é essa ideia do Maduro de dar ordem para a Guiana mandar sair navio, se abster de envolver potências militares? Ele já se sente o proprietário da Guiana? Parece que ele já se sente o proprietário lá da região de Essequibo, e é sempre importante a gente não confundir a discussão, né, com a guerra em si, né, porque é legítimo existir uma discussão sobre a região de Essequibo. É legítimo, os venezuelanos podem pleitear, ter a ideia, discutir o assunto. Uma outra coisa é declarar guerra para tomar o território, é completamente diferente. Agora, se o Nicolás Maduro quiser enfrentar a força marítima da Inglaterra, realmente ele vai ter boas surpresas. O que a gente lamenta muito sobre isso é que, como a gente colocou aqui antes, estão pipocando muitos conflitos mundiais e a chamada superpotência ocidental, que seria os Estados Unidos, está enfraquecida inclusive internamente, não tem conseguido, né, gerenciar todos esses conflitos. Pode explodir inclusive lá Taiwan e China, já tem Hamas e Israel, você tem a guerra da Ucrânia. Então você tem muitos conflitos rolando. E em termos de guerra, sempre é importante a gente lembrar também que o que o ditador ou quem pleiteia a guerra fala, traz a público, muito dificilmente é o motivo real da disputa. A gente tem dificuldade de entender o motivo real, que muitas vezes ele não é dito. Existem muitos outros interesses por trás, interesses empresariais de muitos países lá na região. É bom ficar de olho. Agora, se o Maduro quiser enfrentar a força marítima da Inglaterra, realmente não se recomenda que faça isso. E aí, Ricardo Rous, como que o Maduro lida com essa ofensiva contra os exercícios que serão praticados pelo Reino Unido? Ele está desafiando, de certa maneira, também a força militar do Reino Unido, né? A gente já viu aquela ocasião em que o seu representante da Venezuela, do governo venezuelano, chamou de provocação os exercícios militares praticados pelos Estados Unidos no território da Guiana, e agora, mais uma vez, ele não aceita nem os Estados Unidos, nem o Reino Unido no território da Guiana. Ele quer mesmo que o território esteja livre. Imagina que a Marinha Britânica deve ter ficado preocupadíssima com os 5.000 homens que o Maduro colocou ali. O Maduro é um bravateiro, Koba. O Maduro é um cara que já não devia estar mais no poder, já devia ter caído de Maduro ou de não Maduro. E se ele não tomar muito cuidado e tiver algum rompante de loucura para fazer algum movimento militar na região, aí ele vai ser literalmente derrubado mesmo. Talvez, enfim, é um movimento que Estados Unidos e o Reino Unido têm interesse total em Essequibo, porque hoje são as duas empresas que exploram ali o petróleo junto com a Guiana, que é a ExxonMobil e a British Petroleum. Então não tem o que fazer. Os Estados Unidos já fizeram um exercício aéreo ali e agora o Reino Unido está encaminhando um navio de guerra para a região. Não dá para o Maduro nem pensar, gente. Tem que falar, porque, enfim, a Venezuela, que é nosso vizinho do lado, mas não tem a menor possibilidade de disputa entre Venezuela e Guiana. Não estamos falando necessariamente da Guiana, que é um país pequeno, que não teria condição de enfrentar. E sim dos Estados Unidos da América, que por mais que esteja com seus participando indiretamente aí via proxy de outras guerras no mundo, a Guiana está no quintal de casa. Ele não vai permitir, sob hipótese nenhuma, que o Maduro faça nenhum tipo de movimento ali que possa prejudicar qualquer questão econômica norte-americana e ficar do lado dos Estados Unidos da América. Então, o Maduro vai fazer as bravatas dele, vai pegar aquele bonequinho que ele tem lá do Super Maduro e vai fazer... Ele brinca com aquilo à noite, sonhando. Só pode ser isso, cara, porque realmente falando é muita insanidade. Ô, Cris, você acha que o bravateiro Maduro está fazendo um discurso muito mais para dentro, para o público interno, para mostrar força para o povo venezuelano, já avisando as eleições que vão se aproximando? Olha, eu concordo totalmente. Isso é uma medida totalmente politiqueira,
não tem como dar certo. O que me preocupa é só se essa preocupação ela é visando as eleições ou se ela é visando algum tipo de golpe mais escancarado, até porque eu não consigo identificar a Venezuela como uma democracia. As eleições são fraudadas, o mesmo grupo político permanece no poder há 2 décadas, então, ao meu ver, ela é um regime ditatorial e eu não duvido nada que essa ditadura, ela se formalize, ou pelo menos que haja o interesse em que ela se formalize, em que ela se mantenha por mais tempo. O que me chama a atenção também, viu, Koba, é que você vê muita gente aqui no Brasil, especialmente ligado ao governo federal, aos apoiadores do governo, muito preocupados com Milei na Argentina. Sendo que Milei, ele apresentou agora um decreto, um projeto de lei com mais de 1.000 artigos, o projeto de lei com 600, o decreto com 400, uma série de artigos, todos na linha do que ele prometeu na campanha eleitoral. E o que ele fez? Mandou para o parlamento. Olha, se mandou para o parlamento, a gente está respeitando as instituições. E agora não, imagina, é um fascista, é isso e aquilo. A Venezuela não. A Venezuela é uma democracia, o presidente recebe Maduro aqui no Brasil com honras de chefe de Estado. Essa falta de 2 pesos e 2 medidas é o que realmente me incomoda bastante. Ô Alessandro Azzoni, qual a sua avaliação sobre essa intenção do Maduro de anexar o território da Guiana? Como você enxerga, em especial, a participação da diplomacia brasileira nesse conflito que foi instada a se manifestar? De certa maneira, não queria, né? Ficou muito nítido que o presidente Lula não queria esse conflito nesse momento, não queria, de alguma forma, que tivesse que lidar com isso, porque obrigatoriamente vai ter que lidar, faz divisa com os 2 países. Naturalmente, em algum momento, até o território brasileiro seria utilizado para o avanço das tropas venezuelanas sobre o território do Essequibo, e é o líder econômico, o líder político da América do Sul. Como que você enxerga essa questão diplomática brasileira nesse conflito? Nesse ponto, no começo, o presidente Lula ficou muito numa estabilidade entre o seu parceiro político, entre os discursos de companheiro, mas no decorrer que ele continuou insistindo nas invasões, nesse processo, ele até me surpreendeu nesse sentido entre manter a amizade e a questão da soberania da América do Sul, vamos para a América do Sul. Então, não foi muito enfático, mas muito decisivo, mas fica claro que o posicionamento dele é não guerra. Em questão de usar o território brasileiro, eu acho muito difícil, porque o acesso é muito difícil. A área de floresta densada passaria por Roraima, mas ia ser uma coisa muito difícil, um desgaste muito grande das tropas. E fica claro e evidente que ele não vai fazer isso por causa do coraçado que está chegando da Inglaterra, justamente para a costa das Guianas, justamente que já mostra que a incursão por mar já não dá mais. Então, por terra ele vai perder muita força, porque os soldados vão se exaurir, e outra, com monitoramento satélite, em questão de monitoramento por drones, o ataque vai ser... E com a inteligência norte-americana sendo utilizada. Exatamente, vai ser completamente inutilizado. E assim, ontem à noite eu estava assistindo os telejornais, eu até fazia uma brincadeira com os telespectadores, eu me senti naqueles filmes dos anos 80, 90, Braddock, sabe? Aqueles uniformezinhos verdes, aquela coisa, olha, uma coisa tão surreal. Eu não lembro. Eu não lembro. Sabe aqueles... Meus avós contavam, né? Eu já li sobre. Eram os filmes assim, o exército usando uniformezinho verde, mas uma coisa assim, eu falo, é um bravateiro. Para mim, ele não vai... Ninguém anuncia. Eu falo assim, pega o exemplo do Putin, ele avisou, olha, se continuar matando russos em províncias já foram separadas, eu vou intervir. Zelensky continuou, ele invadiu, não perguntou para ninguém, ele só perguntou para a China, se eu for, você me garante? Beleza, então eu vou. O resto,
Ele pegou e invadiu. Ninguém anuncia invasão, ninguém anuncia como ele está fazendo. Aquilo é uma propaganda política dele, é o marketing. Aquela reunião ontem com as tropas para se mobilizarem, para fazer um evento, as tropas extraordinárias dele lá, para fazer um evento, chegou a ser ridículo. Eu acho assim... Marketing político, né? Marketing. Ele está visando as eleições. Tosco ainda. Tosco. Ricardo Rose, eu quero saber de você o seguinte. O Cristiano Vilela falou, está pensando nas eleições, mas não tem democracia na Venezuela. Eleições antidemocráticas, vamos dizer assim. E agora, na véspera das eleições, que vão ser em 2024, é que ele está falando da possibilidade de admitir observadores internacionais no processo eleitoral. Mas agora não adianta, os opositores já não existem mais, ninguém pôde criticar o governo nesse período todo. Então, um processo democrático, ele não é no dia da eleição, ele é um estado de democracia, né? Em que os opositores podem fazer crítica quando acham que devem, em que a imprensa pode noticiar o que acha que deve, os fatos, em que a população tem acesso à informação, ao que o governo está fazendo, seja bom ou seja ruim, concorde ou não concorde. Agora, é muito fácil chegar no dia da eleição e falar, vem aqui todo mundo, pode ver o resultado da urna. Só tem ele. Aquelas pessoas não tiveram acesso a crítica nenhuma, aquelas pessoas não tiveram acesso a uma alternativa, porque as alternativas que foram surgindo foram sendo exterminadas no meio do caminho, ou presas, ou caçadas, ou fora do jogo. E aí, no dia da eleição, só pelo dia da eleição a gente pode dizer que tem democracia na Venezuela? Não há uma democracia na Venezuela há algum tempo. Não há porque opositores estão fora, estão exilados, estão presos, jornais foram fechados, enfim. É igual esse plebiscito que ele fez para Essequibo. 95% de sim, de quantas pessoas que participaram, de acordo com o próprio governo dele, que a gente já não acredita tanto, 50%. Então imagina, ele faz esse movimento porque a questão de Essequibo é uma questão muito antiga e é uma questão que une, de certa forma, o povo venezuelano. O povo venezuelano sente que perdeu aquele território em disputas lá atrás. Então esse discurso surgiu para, de alguma maneira, tentar unir uma pequena parcela do povo que ainda toleraria ouvir o Maduro falar. E aí, então, se aproximando das eleições, ele fala, não, então venham observar aqui que nós estamos fazendo um negócio bacana, democrático, aí vai votar meia dúzia de pessoas sem nenhum tipo de oposição, sem ninguém criticando, sem ninguém falar nada. E você falou muito bem, Nelson, democracia é um estado, é uma condição perpétua. Não é um dia de democracia e o resto quem manda é o Maduro. Mas não acredito que acontecerá também, não. Modelo democrático. Maduro, gente, é difícil até discutir o Maduro, né? O antepenúltimo dia do ano, falar do Maduro, cara. É igual ouvir a notícia do Kim Jong-un dizendo que vai ter ataque nuclear. Aí você se assusta, né, cara? Fala, caramba, imagina, né? Só pessoas eleitas. Só pessoas democraticamente eleitas, com baita representatividade. Eu falo que o Kim Jong-un, ele é o Maduro de lá. O único problema é que ele tem bomba atômica. Eu ia falar agora, o problema dele é que ele tem os chineses ali do lado também, que são parceiros comerciais. O problema é que lá não é só bravata. Lá tem um pouco mais. Né? Vocês acham que ele é doido mesmo? Eu acho que ele é... Grau de bomba atômica, não? Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Tem cara de cavalo, relincha, tem crina, dá coice, tartaruga não é. Boa, Cris. Cristiano Vilela, você que é um advogado eleitoralista de primeira qualidade, Obrigado. Fala pra gente o trabalho do observador eleitoral, que são aqueles entes externos, né, desvinculados, que vão para as eleições para fazer ali, gerar, de certa maneira, um relatório de transparência, de lisura do processo democrático. Você acredita que será possível que esses observadores eleitorais acompanhem de perto e com a lisura necessária o processo na Venezuela? Não, de forma alguma, Koba. O processo eleitoral venezuelano, ele não é democrático e ele não permite justamente que se faça esse acompanhamento, seja na Venezuela, Cuba e alguns outros países que mantêm, Nicarágua, que mantém essas características. Eu já atuei como observador eleitoral em 2 eleições, nas eleições da Colômbia e nas eleições do Chile. E é como você colocou, justamente esse trabalho, essa atividade, ele é no sentido de você analisar um rol de informações que tem que ser analisadas
começando justamente desde esse momento anterior ao processo eleitoral. De que forma é acessível o pleno gozo dos direitos políticos por parte dos cidadãos, por parte dos partidos políticos, de situação e de oposição especialmente, a forma como o cidadão ele tem acesso às informações de quem são os candidatos, de que forma é feito, se não há um uso da máquina pública e se de fato o voto dele será realmente encaminhado para determinada pessoa. Então, essa análise dos organismos internacionais, que eu repito, são análises técnicas, é feito com representantes de diversas correntes políticas, correntes técnicas de diversos países, que é justamente para se ter uma referência se de fato o que se está fazendo é o mesmo que se diz ou não. Até porque nós temos 100% de democracias no mundo, se a gente levar em conta aquilo que cada um dos países dizem. Agora, se a gente levar na prática o que de fato acontece, esse número cai pela metade.